Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar com exercício de HTML com CSS já. Então a gente vai criar um HTML um pouco simples e o foco principal vai ser a formatação aí desse HTML com a linguagem CSS. Nosso primeiro exercício solicita que a gente crie essa página aqui, HTML para adoção de animais, um exemplo, onde vamos ter aí alguns animais, né, cachorros, por exemplo, são 5 cachorros aí no caso, com essa estrutura básica HTML. Então vou mostrar aqui a página em funcionamento. Temos aqui um cabeçalho, um parágrafo. Aqui seria então algumas, vamos dizer assim, umas fotos, né, ou cartinhas aí dos animais. E no final aqui um rodapé. Ok? Então vamos começar pela estrutura, né, do site, depois a criação aí do CSS. Então deixa eu fechar já essa página. Vamos abrir aqui então o brackets, vamos pedir lá um projeto, né, um arquivo novo. Lembrando, o primeiro arquivo tem que se chamar como index.html, ok? A gente vai colocar lá a estrutura básica, deixa eu fazer aqui minha colinha. Então, estrutura básica, seria só uma página, né, nesse caso aqui, só uma página única. Então a gente vai começar ali criando o HTML para, né, estruturar esse documento aqui. Então inicialmente a gente pode colocar lá então o cabeçalho, né, o header. Nesse caso ali, pelo nosso modelo, ele pede somente o título, né, galeria de fotos. Então, galeria de fotos, algo bem simples. Poderia até ser colocado essa galeria de fotos como um título mesmo, né, um H1, fica mais interessante aí. E na sequência viria a parte principal, né, que é a área onde vamos colocar aí as fotos, né? Pode ser aqui uma seção. Vou colocar um estilo individual que vou chamar aqui de principal, por exemplo. Principal. Então esse ID é estilo individual, ele não pode se repetir na página, tá? Muito cuidado com isso. E por fim vou colocar aqui o rodapé. No rodapé ele solicita somente lá o copy, né? Copyright, no caso aí esse código copy. E o ano atual, 2019, por exemplo. Então aqui a ideia é colocarmos as fotos dentro da região principal. Então esse ID é uma forma de identificar essa seção. Por exemplo, eu poderia ter uma outra seção aqui embaixo com outro ID. Vou colocar lá conteúdo, é um exemplo qualquer aqui. Então veja que eu identifico uma seção da outra. Uma das opções que nós temos é com o ID, ok? Importante que o ID não pode se repetir na mesma página. Uma vez só que eu uso aqui dentro, se eu precisar de um outro, eu criaria outro ID. Então já temos a estrutura principal, certo? Ele pediria que a gente coloque ali, né, uma descrição, né, um parágrafo. Então logo após aqui a criação da minha seção, eu posso já iniciar com um parágrafo. Né? Então ele pede ali o texto, né, para adoção de animais ou algo do tipo. Vou copiar aqui a minha base. Então um texto qualquer, né? Só um texto aí para inserir na página. E depois a gente vai colocar aqui, deixa eu fechar aqui um pouco a tela. Vamos colocar as fotos, né? Veja que o trabalho é simples. Se você fizer uma foto dessa, as restantes são iguais. É uma questão de saber estruturar isso daqui. Então essa foto pode ser colocada com a tag de figura, né? De MG, né? A legenda. Vamos ver como é que ficaria no brackets, ó. Vou colocar aqui então figure, né? Pegar a primeira figura e aí vou começar a colocar a minha estrutura, tá? É interessante que a gente cria aqui uma pasta de imagens, ok? Vou lá em imagens e aí nessa pasta você vai colocar as fotos aí dos seus animais preferidos. Aí no caso coloquem 5 fotos, né? Eu vou copiar algumas do meu material, fica mais fácil. Então vou pegar aqui algumas imagens, ok? E vou colocar lá dentro da minha pasta de imagens. Eu colei já as 5 imagens. Então veja que nós temos aí o arquivo, né, o index e a pasta de imagens com as fotos internamente, ok? Então, a partir daqui que você já criou essa estrutura, pode dar continuidade ao código. Colocamos ali a figure. Tem que começar a pegar as imagens, né, da pasta imagens. Vou pegar o primeiro elemento, o primeiro cachorro e coloco a legenda lá, por exemplo, foto 1. Então isso aqui já é o suficiente para a gente criar aquelas cartinhas, né? Então vou copiar essa estrutura aqui, ó, Ctrl C, vou colar mais uma vez, mudo para
o exemplo 2, colo de novo, exemplo 3, são 5, né? Então mais uma vez, ó, 4, então lembre-se de mudar o nome da imagem, e por último aqui, 5. Então já temos aí a estrutura criada, né? Figura, a imagem, a legenda. Vamos visualizar essa página aqui agora. Só um minutinho, então tá ali abrindo. Já temos ali a galeria de fotos, que é o cabeçalho, o parágrafo e as fotos dos animais aí. Tudo bem? Não precisa editar essas fotos em nenhuma ferramenta gráfica, tá? A gente vai fazer a configuração via CSS. Tudo bem? Então é solicitado que a gente crie um arquivo HTML, já está feito. Então veja que isso aqui se repetiu, né? Vou minimizar aqui, ó. Temos aí, são 5 cópias disso aqui, são iguais. Eu só mudei aqui a figura, né? Vou mudar também aqui o título, né? Vou colocar lá o foto 2, próximo foto 3 e assim por diante. Então a ideia aqui é só replicar este código. E aí precisa formatar isso com a linguagem CSS. Vamos criar aqui no cabeçalho uma ligação com o arquivo externo, ó, link, a relação entre folhas de estilo, o href, né, que seria qual que é o arquivo que eu vou abrir. Vou chamar aqui de estilo.css, tudo bem? E o tipo do arquivo vai ser texto CSS. Então é importante agora a gente criar esse arquivo, de preferência na mesma pasta, né, que nós estamos trabalhando. Poderia criar uma subpasta, mas vamos manter na pasta raiz. Então vem aqui, ó, vou copiar esse código, vamos salvar esse arquivo, né, Ctrl S. Feito isso, vou criar um arquivo novo, vou apertar lá Ctrl S para salvar esse arquivo, e o nome vai ser então estilo.css. Percebam que eu estou gravando a mesma pasta do HTML, então fiquem atentos aí a essa questão, ok? Então estilo.css, salvei, tem que ser o mesmo nome dado aqui dentro. Então veja que nós temos dois arquivos, né? O HTML e agora o CSS, que por enquanto está vazio. A ligação entre eles é feita aqui em cima, dentro do cabeçalho da página, com a tag link. Então essa tag aqui faz a ligação deste HTML com este arquivo CSS. Tudo bem? Então vamos lá ao nosso arquivo CSS. Eu vou abrindo, né? Sempre que eu fizer uma alteração, a gente vai visualizando o nosso navegador. Então a gente começa aqui, por exemplo, configurando o corpo da página com uma cor de fundo, um background color, uma cor de fundo qualquer, né? O tom que eu coloquei ali foi meio que um tom de quase que um amarelo bem clarinho, seria algo desse tipo aqui, ó. Caso você queira abrir a paletinha de cores, você pode colocar o joguinho da velha, né? Hashtag FFF Ctrl E. Então Ctrl E habilita pra gente a paleta de cores. Você pode marcar a cor que bem entender, ele já vai setando para você aqui em cima, tá ok? Vamos fechar essa caixinha. Repetir aqui, ó, jogo da velha, o hashtag FFF Ctrl E para abrir a paletinha de cores. Então, no meu caso, eu vou voltar a minha cor anterior, que seria essa daqui, ó. Então, se eu salvo aqui essa cor, esse tipo de um amarelo, né? Vejo que já ficou aí no fundo da página, né, um amarelo bem suave aí, ok? Vamos partir agora para o cabeçalho da página, né? Então, pelo nosso modelo, tem uma cor escura aí, né, a cor de letra mais clara e um espaçamento aí entre os entre o texto e a borda. Então vamos lá no CSS. Para a gente formatar, a próxima etapa seria então trabalhar com essa tag. Então vou formatar o header lá no meu CSS para formatar esse texto. Então vamos pegar aqui a tag, né, e vou começar a formatação dela. Só para questão visual, aqui no meu corpo da página eu vou acrescentar o margem, né? Vou tirar então a margem da página para que os elementos, né, o cabeçalho fique, vamos dizer assim, rente, né, ou grudado ali no canto superior esquerdo, né, preenchendo a página inteira, fica visivelmente melhor. Então meu header vai ter um background color tipo de um verde ali, meio escuro, né, vamos dizer assim. Vou colocar aqui o código dele. Vocês podem mudar a cor, né, colocar a cor que vocês quiserem. A cor da letra, obviamente, tem que ser clara, então a cor da letra vai ser branco, ok? A altura, então veja, se eu salvar do jeito que está aqui, ó, vou visualizar, olha como ficou lá. Veja que nós temos aqui uma parte superior
atrapalhando aí o nosso trabalho, né? Aqui em cima, a gente vai configurar isso daí agora, ok? Mas está lá o fundo verde e a letra branca. Vamos colocar aqui então a altura da caixa, 50 pixels no caso. Então veja que já melhorou um pouquinho, certo? Vamos então aqui agora colocar um espaçamento, né, entre a borda verde ali e o texto, né, no caso aí, tanto do lado esquerdo quanto na parte superior. Então vou colocar espaçamento superior, vamos colocar aqui uns 40 px, deve já dar, e o espaçamento lateral, na left, vamos colocar ali uns 20 px. Então seria o espaço que eu tenho de um lado para outro, tudo bem? E aí, acho que já está de acordo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no modelo. Cadê o modelo? Na parte inferior teria que ter um espaço também aí para poder dar uma brecha ali, né? uma folguinha. Então a gente pode colocar lá também espaçamento de baixo. Vamos colocar igual da esquerda, 20 px. Então vamos ver se a gente conseguiu aqui já o efeito. Maravilha, ok? Então já temos a parte superior feita. Então veja que essa configuração aqui de margem no corpo da página, se eu tirar essa configuração, a página vai ter um espaço aqui em cima, na parte superior e lateral, para não ficar grudado no seu navegador. Se a gente volta aqui o margem 0, ele volta a ficar grudado aqui em cima. Tudo bem? Vamos fazer aqui o parágrafo centralizado. Eu vou remover aqui do meu H1 a margem que ele trabalha, porque se eu visualizar esse código aqui, ó, vou inspecionar esse elemento, só para a gente poder visualizar. Se eu pegar aqui o cabeçalho, ele tem uma margem, essa área laranja ali, a gente for ver essa área aqui de cima, ele tem essa margem que acaba atrapalhando aí a configuração do meu documento. Então eu vou remover lá no meu H1, eu vou remover essa margem zerando ela. Então vejo que já dá um efeito diferente no documento. Tudo bem? Então vamos lá, vamos até tirar esse botão aqui, como é que vai ficar. Aí já ficou melhor. Então muito cuidado aí com esses detalhezinhos, né? Vamos agora centralizar o parágrafo. Então vamos pegar a tag P e vamos dar ali um Text Align Center. Então veja que no CSS a gente coloca por enquanto, né, os comandos em HTML, um seletor tipo, né? E dentro de blocos de chave colocamos a propriedade, 2 pontos, o valor dela finalizando a linha ponto e vírgula. Então veja que segue esse padrão aqui em cima também, ó. Propriedade, 2 pontos, valor, propriedade, 2 pontos, valor. Isso se repete o exercício inteiro. Então vou salvar, vamos ver como é que ficou. Já ficou no meio o nosso texto aí. Agora vem a configuração da área central, né, dessa área que a gente chamou aqui de principal, ok? Então vamos lá. Na área principal, como a gente colocou aqui um ID, né, um ID, neste caso aqui, eu preciso no CSS configurar ele com a hashtag. Então coloca lá a hashtag principal, a gente vai colocar lá, por exemplo, uma largura, né, um width, vamos colocar aí 800 px, a gente vai centralizar essa caixa com margem alto, ok? Então vejo que já ficou no meio a nossa estrutura, tá? E aí a gente começa agora a configuração de cada foto. Mas como as fotos utilizam o mesmo comando, HTML, vamos ver aqui, ó, todas são iguais, então a gente vai fazer uma configuração e já vai resolver o problema para todo mundo. Então começo com a tag externa, que é a figure, que seria a tag que está ali configurando o bloco inteiro, né? Então seria essa caixa azul que está marcada ali. Então, essa tag eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma cor de fundo branca, ok? Uma largura de 300 px. Então vejo que já vai diminuindo aqui o tamanho da caixa, tá vendo? Porém a foto do cachorro passa o tamanho da caixa, vai arrumar isso aí também. Na sequência eu vou dar um espaçamento do margem de 15 pixels na parte superior e inferior e automático para poder centralizar horizontalmente, ok? O que mais? Vamos colocar aqui uma borda, vou colocar aqui um px, uma borda sólida, uma cor qualquer aí que você pode estar escolhendo. Então, até esse ponto nós temos isso, ó. Deixa eu atualizar aqui a página. Temos o fundo branco, uma borda um tom verde
e o tamanho da caixa está menor. Porém, vejo que temos um problema no tamanho da imagem, que está excedendo, né, o tamanho da caixa. A gente vai arrumar isso aí também, ok? O que mais? Precisamos aqui, ó, tem um espaço branco entre a foto e a borda, né? Então vamos acrescentar esse espaço em branco agora, que é o espaço, né, entre o conteúdo e as laterais da caixa. Padding aqui, vou colocar de 10 px. Maravilha, já temos ali então, olha lá, já está o espaço da borda para o conteúdo, ok? Vamos fazer então agora a configuração da imagem que está passando o tamanho da caixa de figura. Então vamos colocar lá, tá, a caixa de figura, a tag img de image, né? E eu vou setar o tamanho dela igual ao tamanho da nossa caixa, que é 300. Então vai ser a mesma medida para a imagem interna de cada caixinha. Então tá lá, cada caixa ficou com a imagem, o tamanho 300 e a imagem do cachorro também com 300, ok? A gente vai agora finalizar com algumas configurações aí na legenda, né, dessas fotos. Vou colocar aqui o Fig Caption. Aqui eu vou colocar que o texto vai estar centralizado, por exemplo. A gente pode colocar aqui um tipo de fonte, um font style itálico, e um espaçamento do conteúdo para as laterais na faixa de 5 px. Então veja o efeito que já vai dar isso daqui, ó. Então cada caixa ficou com o texto em itálico, com espaço entre as laterais de 5, né, e centralizado. Então praticamente já resolvemos o exercício, faltou somente o rodapé. E é interessante notar que nós não colocamos altura em lugar nenhum, somente a largura. Então, nesse caso a altura fica proporcional à largura que nós setamos. Vamos pegar lá então o nosso rodapé para finalizar o exercício. Ele vai ter uma cor de fundo, seria um tom ali, parece meio azulado, né? Você pode também mudar essa cor. Vou colocar a mesma cor da nossa borda ali, tom de verde aí também. O texto vai ser na cor branca. A altura da caixa vai seguir o padrão lá do nosso cabeçalho, que é 50 px. Vamos seguir um padrão nos dois casos. O espaçamento para as laterais vamos colocar aqui de 10, ok? E vamos ali alinhar o texto no centro. Então já finalizamos ali nosso rodapé. Deixa eu fechar aqui um pouco. A parte ali inferior, ó, já está lá. É interessante às vezes, né, a gente fazer um trabalho assim, ó, por exemplo. Coloca ali só o background, a gente vai ver que está lá o fundo verde. Depois eu acrescento a cor do texto. Tá lá, já ficou branco. Então a gente vai fazendo uma propriedade e visualizando o que está acontecendo. A altura da caixa, 50 px. Então a caixinha ficou um pouco maior. Vou colocar lá o espaçamento entre a borda, vejam ali, está grudado, né? Vou colocar aqui de 10 px. Então já aumentou o espaço entre o texto e a caixa, né? E por fim o text align, que eu vou centralizar esse texto aí. Então veja, já ficou no meio, ok? Tá legal a gente fazer parte a parte, visualizando o que nós estamos fazendo aí. Então seria isso, até o próximo exercício.